Olá, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém chegar para você e falar o seguinte: quantos pães sobraram se comprei 10 e comi 3? Eu não tenho nenhuma dúvida de que você sabe resolver este pequeno algoritmo. Você tem a lógica necessária para resolver este problema, porque é matemática básica, é uma operação de subtração e você aprendeu isso lá quando você começou a estudar nas primeiras séries, teve o primeiro contato com a matemática, certo? A pergunta agora é diferente. Você é capaz de criar um algoritmo e depois utilizar a lógica de programação para escrever um programa em Java, um programa em Kotlin, um programa em Python, para fazer essa simples operação de subtração 10 menos 3, que é igual a 7? Se a sua resposta for não, então você está no lugar certo. Eu sou o professor Marco Mato, estou criando aqui uma série de aulas ensinando um algoritmo e lógica de programação e, ao mesmo tempo, mostrando como criar os programas respectivos em mais de uma linguagem. Se você está interessado, assine o canal. Ative as notificações para você não perder nenhuma aula de algoritmo e lógica de programação e, claro, programar em mais de uma linguagem. Então vamos lá, pessoal. O que nós vamos fazer agora? Estamos trabalhando algoritmos bem nos conceitos básicos ainda. Ok? Todas as aulas estão numeradas, não é difícil de você seguir a sequência. O algoritmo de hoje está relacionado com a matemática básica. O problema que a gente tem que resolver é o seguinte: quantos pães sobraram se comprei 10 e comi 3? Beleza. Entendimento do problema. Embora você, ao ler o problema, já entendeu o que tem que ser feito, a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar, a gente tem que desenvolver a lógica da programação. Então você tem que entender o problema. Este aqui é um problema muito simples, mas com certeza ao longo da nossa playlist eu vou trazer problemas muito mais complexos. Alguns deles relacionados com matemática, onde vários assuntos da matemática, como, por exemplo, geometria plana, geometria espacial, trigonometria. Por quê? São habilidades relacionadas com a matemática que desenvolvem o seu raciocínio lógico. Desenvolver um sistema, programar em uma linguagem, requer algoritmos e você tem que aplicar a lógica de programação. Ao longo dessa playlist, a gente vai trabalhar muito esses conceitos. Então, entendendo o problema, para resolver este problema, necessitamos aplicar a operação de subtração da matemática básica, que vai permitir responder a pergunta: quantos pães sobraram? Aqui tem uma coisa por trás desse pequeno texto que é o seguinte: nós temos um problema, ok? Nós necessitamos desenvolver um algoritmo para fazer uma operação matemática e o resultado tem que ser capaz de responder a pergunta formulada neste problema, que é quantos pães sobraram, ok? Se você trouxer esse contexto para o mundo do banco de dados, por exemplo, você pode pensar o seguinte: eu tenho uma consulta escrita numa linguagem SQL que vai buscar os dados no banco de dados, determinando algum critério e o retorno, a resposta, tem que ser capaz de ajudar na tomada de decisão em um relatório gerencial, por exemplo. Ok? Então, olha só, pessoal, como que uma coisa leva a outra. Tá certo? Então, continuando aqui, o que a gente tem que fazer? Este aqui é um algoritmo muito simples. Algoritmos, eles resolvem um problema e você pode pensar como uma receita, um passo a passo, um manual de instruções. O algoritmo, ele resolve o problema, mas para o mesmo problema nós podemos ter várias soluções. Aqui está uma possível solução para este problema através desse pequeno algoritmo. O algoritmo ele não é único, porque o mesmo problema pode ter várias soluções, pode ter várias alternativas, pode ter vários casos que devem ser considerados. Ok? Às vezes, na primeira versão do algoritmo, você resolveu o problema, entregou o seu projeto, entregou o seu programa. Numa segunda versão, você fez uma melhoria, uma otimização e cria um algoritmo com uma nova funcionalidade. Então, vamos lá. Este aqui diz o seguinte: passo número 1.
armazene a quantidade de pães total. Ok. Quando a gente fala assim, ó, armazene a quantidade de pães total, eu estou querendo dizer que eu vou precisar de algum jeito guardar o número de pães totais. Número 2, armazena a quantidade de pães consumidos. Ok, beleza. Número 3, armazene o resultado do cálculo, subtraindo o total de pães menos o total consumido. Show de bola. Aqui você tem o cálculo, seria o processamento. Número 1 e número 2, podemos dizer que é a entrada de dados, são as informações que o algoritmo vai ter que processar de alguma forma. O processamento vai depender do contexto. Neste caso aqui, a gente já sabe que é uma operação de subtração. Então, nós vamos ter que fazer um cálculo. Esse cálculo vai ter que ser feito no passo 3. Passo 4, apresente o resultado do cálculo. Ok? Ou apresente a resposta. Depende aí de cada caso. Show de bola, pessoal. Agora é o seguinte. Aqui está, né? Claro, muito simples, uma possível solução quando a gente pensa em programação. Você tem ali o valor A para o total de pães, o valor B para o total de pães consumidos e o R, que poderia ser o R de resposta, é igual a A menos B. Note que aqui não tem nenhum tipo de validação. Por exemplo, se o total consumido for maior do que o total de pães, isso seria um erro. Aqui a gente não está pensando nesse contexto, ok? Mas futuramente, com certeza, nós vamos implementar algoritmos onde teremos situações de validações, exceções, critérios, etc. Ok? Exemplo muito simples, né? Se fosse uma divisão, não tem divisão por zero. Então eu teria que fazer aqui de alguma forma um algoritmo que, além de receber os dados, também na hora de fazer o cálculo, tem que perguntar, tem que testar, tem que validar se não está ocorrendo uma divisão por zero. Ok, pessoal. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Você vai aprender a implementar esse pequeno algoritmo, que é uma operação de subtração muito simples, em 3 linguagens. A primeira linguagem que nós vamos utilizar vai ser a linguagem Java. Depois de tudo pronto, vou explicar nos mínimos detalhes. Depois, nós vamos implementar a mesma solução na linguagem Kotlin. Vou explicar, não vou entrar em muitos detalhes porque eu fiz toda a explicação na linguagem Java, então é importante que você siga as aulas na sequência. Depois de implementada a versão Kotlin, nós vamos partir para Python. Você vai ver que em cada linguagem existe uma diferença na forma de programar, na quantidade de código que você vai escrever. Isso vale muito para você escolher a linguagem dependendo do tipo de problema, dependendo do tipo do algoritmo que vai ser implementado. Ok? Ciência de dados, por exemplo. Python é muito indicado. Trabalhar com sistemas web, aplicativos, você pode trabalhar com Kotlin, você pode trabalhar com Java. Vai trabalhar com matemática avançada, você pode trabalhar com Java. Então, assim, depende muito do contexto, da sua aplicação, a escolha da linguagem. O bacana aqui é que você vai aprender as 3 linguagens nessa playlist. Cada algoritmo, eu vou trazer para você 3 soluções, 3 programas diferentes para resolver o algoritmo, chegando no mesmo resultado em mais de uma linguagem. Então, pessoal, vamos lá. Vamos agora, na próxima aula, implementar a solução em Java. É só você seguir a ordem das aulas que você não vai ter nenhum problema. Tudo de bom? Muito obrigado. Não esqueça de assinar o canal, ative as notificações. Qualquer dúvida, faça uma pergunta que eu respondo. Tchau, tchau.